Meu nome é Fábio Barros. O relato que eu vou vos contar aconteceu na cidade de Baturité. Minha avó contava que antigamente havia muitos lobisomens, homens maus, feiticeiros, que usavam dois livros muito conhecidos, dois livros de magia chamados Livro de São Cipriano. Havia dois livros, o Capa Preta e o Livro das Almas. Naquela época as pessoas viajavam muito a pé. Meu bisavô ia para longe para ver sua namorada. Saía pela manhã de Quixadá e se dirigia a Baturité. Saía bem cedo, 5 horas da manhã, para chegar lá depois de meio-dia. Horas e horas de caminhada. Quando chegava a noite, ele se preparava para retornar para a cidade para chegar cedo pela manhã. As pessoas falavam que em Baturité havia muitos relatos de criaturas e lobisomens que apareciam. Certo dia, ele foi advertido por amigos que diziam: Antônio, não vá para Baturité porque lá tem um lobisomem à solta que está ferindo as pessoas, correndo atrás das pessoas e matando os animais. Meu bisavô era muito destemido e corajoso e não tinha medo de nada. Ele se dirigiu à cidade de Baturité. Naquela época, ter uma bicicleta era luxo, era coisa de quem possuía muito dinheiro. Ele saiu bem cedo, pela madrugada, e depois do meio-dia estava chegando lá, horas e horas de caminhada. Levamos mais ou menos de 40 a 50 minutos para chegar lá de transporte, de carro, mas ele saiu 5 da manhã. E levava mais de 5 horas de caminhada, porque era bem longe. Ele às vezes corria, depois descansava, caminhava, corria, bebia água em alguma casa que tinha pelo caminho e ia seguindo viagem. Meu bisavô costumava andar sempre com uma faca 12 polegadas e um bastão de julcar para se defender. Naquela época era normal, porque fazendeiros e pessoas de todas as províncias e redondezas andavam com facas para se proteger. Aparecia muita coisa, a polícia não era tão expandida como é hoje, não tinha tantos policiais, e acho que é por isso que apareciam muitas criaturas. Certa noite, ele estava na casa de sua namorada e começaram a falar sobre a tal criatura que aparecia. Quando deu algumas horas, o seu sogro chegou para ele e disse: Antônio, tem um lugarzinho ali para você ficar se você não quiser voltar, meu filho. Por causa desse lobisomem que está aparecendo aqui, está atacando essas pessoas. Meu bisavô era muito destemido e não tinha medo da criatura. Era bem grande, media mais de 2 metros de altura, e era um homem moreno, bem forte, acostumado a trabalhar no pesado, arrancar toco, cavar cacimbões, e tinha muita força. Nunca tinha perdido uma luta sequer para ninguém. Nunca tinha perdido uma batalha. Interessante que meu bisavô, quando deu o horário de ir para casa, não pensou 2 vezes e veio. Ele contou para minha avó que estava um pouco apreensivo e até com um pouco de medo, porque enfrentar um lobisomem não era como enfrentar um homem comum, e se ele chegasse a se encontrar com um lobisomem, teria sérios problemas. Aconteceu o que ele tanto temia. Ao passar na beira de um riacho, onde era a passagem principal no retorno para casa, já que havia muita mata naquela época, não tinha tantas casas como tem hoje, não era tão desenvolvida a cidade de Baturité ou a cidade de Quixadá. Quando ele passando no riacho, ele disse que a nuvem descobriu a lua. E ele viu aquele ser de 4 patas, orelhas grandes, focinho grande. De longe ele falou que chegou a comparar como se fosse com um jumento, um animal muito tradicional aqui do Nordeste. De longe ele acreditava ser um jumento e não ficou tão preocupado. Quando ele se aproximou, ele disse que começou a sentir calafrios e sentiu aquele cheiro, um cheiro esquisito, um cheiro fedorento. Ele disse que pensou consigo mesmo: se eu voltar, vão me chamar de medroso, e outra coisa, se eu der as costas para ele pode me atacar e me matar. Ele foi então subindo para a esquerda e ele falou que, à medida que ele subia para a esquerda, o animal também subia junto. Então ele desceu para a direita e lá vai o animal novamente descendo. Então ele foi para o meio e o animal parou no meio. Quando ele pensava que estava tudo perdido,
O animal simplesmente parou. Ele disse que no escuro viu aquele animal negro com os olhos como chamas de fogo. Falou que sentiu muito medo, que ficou trêmulo, mas que não queria voltar, porque era muito vergonhoso naquela época um homem dizer que correu para alguma criatura, seja qual fosse, mancharia a honra da família e o nome da pessoa para sempre. Ficaria registrado na história como um homem covarde que fugiu para um animal selvagem. Meu bisavô agarrou a sua faca e continuou caminhando. De repente, a fera deixou ele passar um pouco de lado e simplesmente pulou em cima dele. Começaram a lutar. Aquela fera bateu com uma mão na faca. Ele falou que era um animal de muita força. Meu bisavô, um homem de muita força também, como eu falei, costumava arrancar tocos. Um homem que media 2 metros de altura, tinha quase 50 de braço, era um homem muito forte. E essas pessoas do interior são pessoas muito fortes. Quando a faca caiu, ele tomou o cacetete, começou a desferir golpes no animal, mas ele falava que o animal era muito rápido e se esquivava. Então bateu no cacetete e derrubou também o cacetete. E ali lutando, ele pensava que tudo estava perdido, quase sem esperança. Então lutaram por um lado, lutaram por outro. Então meu bisavô escorregou em uma pedra do riacho. E quando ele caiu no chão, a lua refletiu na água e refletiu no brilho da faca. E ele lembrou que tinham dito para ele que para desencantar um lobisomem, você deveria furá-lo com uma faca esquerda, com a mão esquerda. Então desencantaria o animal. Então ele pegou a faca com a mão esquerda e quando o animal pulou em cima dele de mãos abertas, ele desferiu um golpe embaixo do braço. E o animal deu um grito terrível e ganhou a mata. Meu bisavô voltou ferido e seu sogro perguntou o que tinha acontecido. Ele falou que tinha lutado com a fera, todo rasgado. Cuidaram dele, então no outro dia levaram a notícia para sua família. Passados cerca de 15 dias, houve-se uma notícia que um homem muito conhecido na região, perto de Baturité, havia sido furado por um homem em uma festa, em um forró. Meu bisavô sabia que isso tinha alguma coisa estranha, que tinha algum dedo de mentira nessa história. Então, ao se recuperar, se dirigiu à casa do homem e ao chegar na sala, entrou e pegou rapidamente no punho da rede e puxou a rede. Meu bisavô conta que aquele homem arregalou os olhos assustados, um olhar de espanto e ao mesmo tempo um olhar de ódio. Meu bisavô disse que percebeu logo que era o lobisomem. Então ele olhou nos olhos dele e disse: olha, você veio atrás de mim tentar me matar e não conseguiu. Desta vez você escapou, mas eu quero te dizer uma coisa. Se você vier atrás de mim novamente, dessa vez talvez você não terá tanta sorte. Ou você me mata ou eu te mato. Eu sei que quando desencantamos um lobisomem, ele passa a vida toda perseguindo a pessoa para tentar matá-lo. E enquanto não mata, não sossega. Mas eu tenho algo para te dizer. É melhor você deixar essa história para lá e nunca mais ir atrás de mim. Então meu bisavô conta que o lobisomem simplesmente sumiu. Ou seja, ele foi desencantado com a facada. Outros relatos de lobisomem aparecendo em outros lugares foram encontrados. Mas o lobisomem da cidade de Baturité, na época de meu bisavô, simplesmente sumiu. Que Deus abençoe a todos. Meu nome é A.F. Barros. Tem outros relatos sobre a aparição de OVNIs aqui na minha cidade de Quixadá, onde foi filmado o filme Área Q, onde foi falado sobre abduções e casos que aconteceram aqui. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.